A graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês que estarão tendo acesso a esse vídeo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para você. Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, na verdade eu quero até ler aqui um versículo anterior, versículo 15 e 16, que vai dizer assim, E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: E saindo eles, percorria todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. E saindo eles, percorria as aldeias, anunciando o Evangelho. Meus amados, eu quero falar hoje sobre qual Evangelho você tem pregado. Qual Evangelho você tem anunciado? O Evangelho de salvação ou o Evangelho de acusação? O Evangelho de salvação ou o Evangelho de acusação? Lamentavelmente, muitos pastores, obreiros, pregadores da palavra têm usado o Evangelho como acusador. E a Bíblia nos ensina que o acusador é Satanás. O próprio nome diz, o próprio nome Satanás, diabo, quer dizer acusador. Então muitos têm se aliado a Satanás e pregado o Evangelho de acusação. Está errado. Muitos têm usado o púlpito para pregar acusação. Eles perderam a essência. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Se Deus é amor e Ele é salvação, como é que nós vamos usar a palavra de Deus para acusar as pessoas? Bem, a palavra de Deus diz aqui, que Jesus ele percorria lá em Mateus capítulo 4, versículo 23 e também Mateus capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Evangelho, boas novas, boa notícia. Então, se você está usando a palavra de Deus, que ela não é para ser... a palavra de muitos têm usado a palavra de Deus como instrumento de acusação, e não é. A palavra de Deus não é para ser usada como acusadora. Nós sim podemos usar a palavra de Deus para apontar as falhas, para apontar onde nós estamos pecando, para apontar onde nós estamos errando, mas não para acusar o pecador. Nós vamos apontar, nós vamos mostrar para ele: você está pecando nessa e nessa área, mas não como acusador, porque quem acusa é Satanás, é o diabo. Olha só, quero compartilhar aqui uma palavra para você aqui. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, muitos conhecem essa palavra, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Roma. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pois é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, vírgula, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu, depois e também do grego ou do gentio. Em Romanos, capítulo 10, o próprio apóstolo Paulo escreve no versículo 16: mas nem todos têm, no plural aqui, tem um acento aqui, têm obedecido ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na sua pregação? Lógico que nós, como pregadores da palavra de Deus, e a própria palavra de Deus já nos orienta, já nos dá esse alerta. Nós vamos pregar, mas nem todos vão ouvir. Então nós não podemos querer forçar as pessoas a crer na palavra. Vamos ser instrumento de Deus para pregar. Você quer acreditar? Você quer crer no Evangelho? Quer crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação? Então eu estou te mostrando as boas novas, eu estou te anunciando as boas novas, que é o Evangelho. Jeremias, no capítulo 7, no versículos 28 e 29, diz assim, olha, dir-lhe-eis, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Numa outra versão, portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Então nós vamos pregar, há muitos que vão ouvir e não vão dar atenção, há muitos que não vão querer congregar, há muitos que não vão querer ter comunhão com os santos, mas o meu papel, a minha parte eu estou fazendo, é anunciar a boa nova como salvação, não como acusação. Então, olha só, primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 14, diz: e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Se eu estou pregando o Evangelho de Cristo, se eu estou pregando boas novas, então eu vou fazer o quê? Eu vou pregar boas novas. Eu vou anunciar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, meus amados, e na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, muitos conhecem essa passagem, sabem. O problema é que nós temos muitas vezes dificuldade de viver a palavra. Essa palavra é para você que é pastor, para você que está aí nos altares também pregando a palavra e usando o púlpito para acusação. Pregue a palavra. O Senhor nos instrui que nós não devemos tirar e nem acrescentar uma vírgula. É subir no altar e pregar a palavra genuinamente. Genuíno. Porque quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo. E aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí talvez você vai falar, mas a palavra redarguir, ela tem vários sentidos. Sim, tem vários sentidos. Mas você tem que saber em qual contexto que está aplicada essa palavra. E eu vou ler numa outra versão, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Repreender, não acusar. Preste bem atenção, você pastor, você bispo, você apóstolo, você presbítero, você diácono, você missionário, você evangelista, você filho de Deus, você servo de Deus, que usa a palavra de Deus como acusação. Para com isso. Para com isso. Usa a palavra e prega o evangelho genuíno.
Que isso? Você está sendo instrumento de Satanás para usar a palavra de Deus como acusação. E a Bíblia não instrui, não nos ensina isso. A Bíblia não nos instrui a fazer isso. Aqui, ó, é para repreender. Repreender em amor. Repreender não quer dizer acusar, não, irmão. Você vai chamar a pessoa em amor e falar: meu irmão, você está errando nessa e nessa área. Se você quer ser salvo, você não pode praticar tais, continuar praticando tais coisas. A palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ponto final. E ela é útil para quê? Para o ensino. Muitos estão usando a palavra de Deus não para o ensino, mas para outras coisas. E a Bíblia está nos ensinando, tanto que Jesus, está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 9, versículo 35, que percorria Jesus as sinagogas ensinando, pregando e curando. O ministério de Jesus foi pautado primeiramente em ensino da palavra. E aqui a palavra nos testifica isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a escritura, primeiro, ela é inspirada por Deus, isso é fato. Ela é útil para quê? Para ensino, para repreensão, ou retarguir em outra versão. Repreensão, repreender em amor, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículos de 7 até o 15. Para correção, ou seja, ela mostra onde nós estamos errando, nos repreende e aí ela nos corrige. Para instrução na justiça, de quem? Do homem de Deus. Para que ele seja apto plenamente e perfeitamente ou preparado para toda boa obra. Então vamos usar o altar para pregar a palavra, para pregar o evangelho genuíno, apontar sim, mostrar pecado. Nós vamos condenar pecado, nós vamos apontar, olha, nós vamos condenar a prática do pecado, mas ficar acusando as pessoas. Vamos colocar em prática aí direitinho a palavra de Deus, pregador da palavra. Isso serve para mim também, viu, irmãos? Eu também subo no altar quase toda semana, pelo menos uma vez por semana. Isso serve para mim também, primeiramente para mim. Então que sejamos bocas de Deus para pregar a palavra e não bocas de Satanás para acusar as pessoas. Nós não estamos aqui para acusar, nós estamos para apontar, para mostrar. É isso que a Bíblia nos instrui. Vamos apontar, vamos mostrar onde que nós estamos pecando, quais são as práticas que ainda nós podemos estar praticando que é pecado, que não condiz com a palavra, que não condiz com um filho de Deus estar praticando tais coisas, amém? Então, fica aí, que possamos usar a palavra de Deus para aquilo para o qual ela tem a finalidade, que nós possamos pregar o evangelho genuíno, que é boas novas. Após o primeiro encontro de Jesus após a ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena e a outra Maria, e elas saem correndo, e ele diz: olha, vai lá, avisa os 11 para ir para Galiléia e encontrar comigo lá. E ele encontra com os discípulos, com os apóstolos ali, os 11 discípulos, os 11 apóstolos, e ele dá a seguinte instrução, a primeira instrução, isso me chamou a atenção, a primeira instrução de Jesus após a ressurreição para os seus discípulos está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, Mateus capítulo 28, versículo 19, de 18 ao 20 você vai ver. Ele fala: portanto,